Vamos calcular uma derivada num ponto, derivada famosa que você conhece desde a escola. Vamos calcular ela para ver direitinho, que é o quê? Aquela regra do tombo, né? Tá bom? Então vamos fazer um outro exemplo. Tá? Então se alguém te perguntar, em qualquer situação que você tiver, é verdade que toda função contínua é derivável? Não. É verdade que toda função derivável é contínua? Sim. Tá? Então vamos pegar como exemplo essa função aqui, ó. f de x igual a x elevado a n. E vou pegar um ponto, essa função está definida em todo ponto, então eu vou calcular a derivada num ponto genérico. Tá? Como é que a gente faz essa conta? O limite que eu tenho que olhar é limite quando x tende a p de quem? F de x menos f de p sobre x menos p. Que em princípio é sempre uma indeterminação, né? Se a função f for contínua, f de x tende para quanto? Se a f é contínua, f de x tende para f de p, né? Então o numerador vai tender sempre para zero e o denominador também. Então quando você tem uma função contínua, isso aí dá uma indeterminação daquele tipo 0 sobre 0. Se a f é contínua, f de x tende para quanto? Para f de p. Então o numerador tende para zero. Então o limite que você tem numa derivada, se a função tiver chance de ser derivável, ou seja, se ela for pelo menos contínua, sempre vai dar uma coisa do tipo 0 sobre 0. Que é o que vai acontecer aqui, né? Nesse caso, o que a gente vai ter? Limite quando x tende para p de quem? X a n menos p a n sobre x menos p. E como é que a gente faz essa conta agora? Lista zero, aquele exercício da fatoração. Né? Você consegue tirar um fator x menos p dessa expressão? Sim. Né? Então isso aqui vai ser o quê? Limite quando x tende a p de quem? X menos p. Embaixo eu vou ter um x menos p também. E o que fica aqui? X a n menos 1, perfeito. Vou escrever com reticências, tá? Vocês me perdoem. Vou ficar pondo somatória com um monte de índice. X a n menos 1, qual que é a próxima parcela? X a n menos 2 vezes p. Vamos por mais uma. X a n menos 3, só para todo mundo perceber como é que era a coisa, né? Você começa com x a n menos 1 e vai tirando potências dele e doando para o p. E termina quando? X vezes... Então vamos lá, vamos apertar isso aqui um pouquinho. X p elevado a n menos 2. E a última parcela é p a n menos 1. Perfeito. Tudo bem? O que dá para fazer agora? X tende a p, mas nunca é igual a p. Manda esses caras embora da expressão. Tá? E agora, o que sobrou ali? Qual é a natureza da expressão que está dentro do parênteses? É um polinômio? E polinômios são funções contínuas. Como é que calcula o limite de uma função contínua? Substituir, é o valor da função no ponto. Então eu vou ter p a n menos 1, aqui. P a n menos 1 de novo, né? Porque tem um n menos 2 com esse. Aqui, p a n menos 1. Todas as parcelas são iguais a p a n menos 1. E quantas você tem? Você pode pensar que o x começou com n menos 1 e parou no zero. Então eu fui de 0 até n menos 1, tem n parcelas, todas iguais àquele valor. Então isso aqui é n vezes p a n menos 1. Então funciona bem aquela regrinha que você aprendeu na escola quando estava fazendo física, né?
vai derivar um polinômio, o que você faz? Tomba o expoente e tira 1 e substitui o ponto. Tudo bem? Então, quem é a derivada de x a n no ponto P? N vezes P a n menos 1. Tá bom? E daí qualquer polinômio só vai fazendo isso em todos, né? Porque é soma de funções. Isso. A gente ainda precisa ver como é que funcionam as regras de derivação, né? Por que a derivação de uma soma é a soma das derivadas? Por que e o produto? Limite do produto é o produto dos limites. E a derivada do produto não necessariamente é o produto das derivadas. Na verdade, não é mesmo. E a gente vai ter uma fórmula para isso, tá? Eu quero fazer isso na aula que vem. Mas antes vamos fazer mais alguns exemplos, tá? Vamos pegar módulo de x já derivamos, vamos pegar derivadas. Pode ser esse exemplo aqui, tá bom. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Vamos pegar a função f de x como sendo x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, claramente para x diferente de 0, tudo bem? Eu vou pegar e vou colocar um número L aqui, x igual a 0. Tá? Então, nosso exercício vai ser, primeiro, a gente quer calcular a derivada da função. Em qual ponto você acha que eu quero calcular a derivada da função? No ponto P igual a 0. Então, para saber a derivada no ponto P igual a 0, eu preciso saber o valor da função no ponto 0. E para ela ter chance de ser derivável, o que precisa acontecer? Ela precisa ser contínua. Então, a primeira pergunta que a gente quer é: qual é o valor de L que deixa a função contínua em P igual a 0? Então, L pertencente a R, tal que F é contínua em P igual a 0. Como é que a gente faz essa conta? Como é que eu determino L? Isso. Qual é o valor que a função tem que ter no ponto? O limite, né? Então, L, para que a f seja contínua, o valor de L, caso exista, é o limite quando x igual a 0 de f de x. E aqui é interessante, quanto vale f de x? Por quê? Aqui é importante chamar a atenção disso, né? Quando x tende a 0, ele é próximo de 0, mas nunca igual a 0. Então aqui eu estou vendo x diferente de 0. X diferente de 0, a f tem essa cara, tá? Então isso aqui vai ser o limite. Quando x tende para 0, de quem? X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Tudo bem? Quanto dá esse limite? Aqui a gente vai usar aquele corolário do teorema do confronto. Tem que dar um número. Essa função aqui é uma função o quê? Limitada, seno de qualquer coisa sempre entre menos 1 e 1. X ao quadrado tende para quanto? 0. Uma função limitada vezes uma que tende para 0 tem limite 0. Portanto, se eu quiser que a função seja contínua, o valor dela no 0 é 0. Tá bom? Vamos calcular a derivada no ponto P igual a 0 para esse valor de L, caso exista, né? Então, pergunta, existe um número f' de 0? Ou seja, qual é o coeficiente angular do que a gente vai chamar de reta tangente dessa função? Então, vamos lá. O que dá para fazer? Isso aqui, se existir, vai ter que ser quem? Limite, quando x tende para P, de f de x, menos f de P, sobre x menos P. Tá bem? X tende a 0, nunca é igual a 0, portanto, f de x vale x quadrado vezes seno de 1 sobre x, certo? Quanto vale f de 0?
Então vamos escrever, deixar aqui escrito, né? L igual a 0 igual a f de 0. Esse é o valor que a função tem que ter no ponto para ter chance de ser derivável. Menos 0 sobre x menos 0. O que dá para fazer agora? Tudo bem? Dá para cortar esse x? A gente vai ter limite, quando x tende para 0, de x vezes seno de 1 sobre x. Quanto dá esse limite? 0. Tende para 0 e essa aqui é limitada. Tá claro? Portanto, aquela função f é derivável, sim, e no ponto 0 a derivada dela vale 0. No momento, a gente não tem condições de calcular essa derivada em nenhum outro ponto, apesar delas existirem, tá? O que isso quer dizer? Que o coeficiente angular da reta tangente é 0 nesse ponto. Ou seja, a reta tangente é uma reta horizontal. Como ela passa pelo ponto 0, 0, é o próprio eixo x, a reta tangente. Se você tentar fazer o gráfico, lembra que a gente fez na aula passada o da x vezes seno de 1 sobre x, né? Em módulo era menor do que x, aqui ela vai ficar menor do que x ao quadrado. Então, ela está abaixo dessa parábola e acima dessa. E ela tinha aquele comportamento oscilatório, né? E aqui do outro lado, tá bom? Tem uma simetria aí. Então, nesse ponto, se eu decreto que o valor da função é 0, a função é sim derivável e a reta tangente é uma reta horizontal. Ela chega ali, ela passa pelo 0 de maneira... Só naquele ponto. Isso. Quando você fala da reta tangente, você fala da reta tangente no ponto em questão. Perfeito. Tá? Veja, o que acontece se em vez de x² eu tivesse começado com x aqui? O L seria 0. Tudo bem? Na hora que eu fosse calcular a derivada, o que ia acontecer? Aqui eu ia estar com um x em primeiro grau. O que ia sobrar nesse limite? Só isso aqui, né? Pergunta, esse limite existe quando x tende para 0? Quando x tende para 0, seno de 1 sobre x, a gente viu como é que era o gráfico. Então, a função que é delimitada pelas retas bissetrizes não tem derivada no ponto. Ela é contínua, mas não tem derivada. Essa aqui é contínua e é derivável. Tá? Se você aumenta o grau desse polinômio que amortiza a onda, você torna ela uma função mais bem comportadinha. Tá bom? Vamos tentar calcular a derivada do seno e do cosseno. Vamos calcular a derivada num ponto P pertencente a R qualquer. Tá? Nesse caso aqui, é melhor usar o limite, não o x tendendo para P, mas o limite h tendendo para 0. Eu vou escrever ele e a gente vai ver por quê, tá? Então, quero calcular f' de P. O que é f' de P? Limite, quando h tende para 0, de f de P mais h, menos f de P sobre h. Tudo bem? É aquele limite alternativo que eu tinha escrito como observação. Ó. O que isso aqui vai ficar? Nesse caso concreto, limite quando h vai a 0, seno de P mais h, menos seno de P sobre h. Certo? Por que esse é melhor do que o outro? Porque a gente sabe abrir seno de P mais h. E o outro ia ficar com seno de x menos seno de P sobre x menos P. Não ia ter muito para onde ir, né? Quer dizer, até tem, né? Essa função, dessa forma que ela está, tipo, meio contínua. Quem? Essa daí. Qual função? Essa expressão, tipo, o h, ele é, tipo, tende a 0. Se isso aqui não... Quer dizer, para cada valor de h, você pode pensar que isso aqui é uma função que depende de h. É isso que você está pensando? Isso aqui, como uma função de h, não está definido no h igual a 0. Tá?
Não posso calcular no h igual a zero. E, na verdade, o valor dela, quando h se aproxima de zero, é o que a gente vai chamar de derivada da função seno no ponto P. Cancelar o H. De algum jeito eu tenho que eliminar essa indeterminação. Qual é a indeterminação? Quando h tende para zero, como seno é uma função contínua, já vimos isso? Aqui eu vou ficar com uma coisa, seno de uma coisa que tende para P menos seno de P. Tende para zero e embaixo para zero. Então não dá para fazer, eu vou ter que trabalhar na expressão para eliminar essa indeterminação aí. Tá claro? Então o que a gente faz? Abrindo ali a gente vai ter seno de P, cosseno de H, mais seno de H vezes cosseno de P, tá certo? Menos seno de P, tudo sobre H. Eu vou arrumar essa expressão em duas parcelinhas. Diga. Hã? Oh, mudei porque eu errei. Aqui é H igual a zero. Aqui. H tendendo a zero, tá? Obrigado. Então, eu vou separar essa expressão em duas parcelas. Uma que eu sei lidar rapidamente e a outra que eu vou ter que trabalhar um pouquinho. Tá bom? Então, isso aqui vai ser limite quando H tende para zero. Aí a gente tem seno de H sobre H. Esse aqui é bom. Vezes cosseno de P. Esse é bom? A gente sabe. Né? Mas a outra, que contempla tudo que sobrou, que vai ser o quê? Dá para pôr um seno em evidência, né? Então eu vou escrever isso aqui como sendo seno de P, cosseno de H menos 1 sobre H. Tá? Das duas parcelas, quebrei o limite em duas parcelas. Você sabe calcular o limite de alguma delas? Da primeira você sabe, né? Quanto que é seno de H sobre H quando H vai para zero? 1. Então, a primeira parcela tende para cosseno de P. A segunda, não sei. Porque eu ainda tenho aqui um zero sobre zero, de certa maneira. Então, eu vou ter que trabalhar um pouquinho para garantir o que acontece com essa segunda parcela e eliminar o problema de uma vez, tá? O que acontece na prática, isso aqui é zero. Tá? Esse limite é zero. Então vamos admitir, eu faço a conta aqui do lado já. Tá? Então esse cara tende para 1. Esse aqui tende para 0. Aguarda 30 segundos, a gente já vai ver por quê. Então como a primeira parcela tende para 1 vezes cosseno de P, e a segunda é 0. Então isso aqui vai ser cosseno de P. Então o que a gente mostrou depois que fizer essa conta aqui? Que a derivada do seno num ponto é cosseno naquele ponto. Tá bom? Vamos fazer essa conta aqui à parte, né? Vamos justificar essa passagem. E também já é mais um truquezinho para você ganhar para o seu arsenal de ferramentas. Aí, né? Vamos lá. A gente quer calcular limite quando H vai a zero de quem? Cosseno de H menos 1 sobre H. Tá? Em cima a gente tem uma coisa tendendo para zero, embaixo também. Vamos brigar um pouco. O que a gente conhece com trigonométricas? Só seno, né? E cosseno menos 1 é alguma coisa tratável? Cosseno ao quadrado menos 1, você sabe o que é? Dá para fazer isso aqui virar cosseno ao quadrado menos 1? Multiplicando em cima e embaixo por cosseno de H mais 1, tá? Então isso aqui vai ser cosseno de H menos 1 sobre H. E eu multiplico em cima e embaixo por cosseno de H mais 1 sobre cosseno de H mais 1, tá? Isso vai me dar limite H tendendo para zero, cosseno ao quadrado de H menos 1 sobre H. Isso aqui. Tá certo? Quanto que é cosseno ao quadrado menos 1?
Não, né? 1 menos cosseno ao quadrado é que é seno ao quadrado, tá? Então isso é menos seno ao quadrado. Isso aqui vai ser menos seno ao quadrado de h sobre h vezes 1 sobre cosseno de h mais 1. Olha, aqui tem um seno ao quadrado, posso escrever isso aqui assim, se eu quiser, né? Tudo bem? O que a gente sabe? Quando h vai para 0, esse fator vai para 1. Esse fator vai para 0. Sim? E esse para meio. Cosseno de 0, 1, né? Então fica uma coisa 1 vezes 0 vezes meio, que é 0. Tá bom? Porque cosseno ao quadrado de h menos 1 é menos seno ao quadrado, não é? Então eu fatorei por quê? Porque como eu tinha um h aqui, eu quis deixar esse cara pronto para usar o fundamental que a gente conhece. É a única ferramenta que a gente tem, né? Tá bom? Então, com isso a gente tem direitinho que a derivada do seno num ponto é o cosseno naquele ponto. E quanto que é a derivada do cosseno num ponto? Vai ser menos seno, né? E da onde que segue isso? De uma conta totalmente análoga. Vamos fazer agora. A gente tem f de x igual ao cosseno de x e temos um ponto P pertencente a R qualquer. Tá? Como é que vai fazer a derivada? Vamos calcular. F' de P vai ser limite quando h tende para 0, f de P mais h menos f de P sobre h, nesse caso vai ficar quanto? Limite quando h tende para 0, cosseno de P mais h, menos cosseno de P sobre h. E aí repete a mesma coisa abrindo o arco-soma do cosseno, né? Sim? Então isso aqui vai ficar limite, h tendendo a 0, cosseno de P, cosseno de h, menos seno de P, seno de h, e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Cosseno de P sobre h. Tá bom? Arrumando tudo aqui, isso vai ser limite, quando h tende para 0, de quem? Menos seno de P, seno de h sobre h, mais cosseno de P, cosseno de h menos 1 sobre h. Podemos analisar tudo aqui, né? Essa parcela é a que a gente acabou de fazer exatamente. Quando h tende para 0, isso aqui vai para 0. Esse aqui tende a 1. Então vai ficar menos seno de P vezes 1, mais cosseno de P vezes 0. Menos seno de P. Tá bom? A derivada do cosseno num ponto é menos seno daquele ponto. Tá? Vamos encerrar por aqui e na próxima aula que a gente vai fazer o seguinte. A gente já sabe derivar polinômios, monômios, né? Sabemos derivar monômios e as funções trigonométricas básicas. O que seria bom a gente saber derivar? Somas, produtos, compostas e quocientes dessas funções. Então na próxima aula a gente começa tentando estabelecer propriedades boas sobre a qualidade da aproximação que a reta tangente te dá e introduzir, já começar a fazer as regras de derivação para você ser capaz de pegar qualquer função na sua frente, que seja polinomial ou trigonométrica, combinações disso e derivar à vontade. Tá bom? Obrigado, bom fim de semana para vocês. Peace out.